Olá, meu nome é Williane, sou professora do IFMA Campus Bacabal. O objetivo desse vídeo é convidar você para refletir sobre as vulnerabilidades da área rural em tempos de pandemia. Para isso, eu e mais 4 pesquisadores iremos falar sobre algumas dessas vulnerabilidades. Eu irei iniciar falando sobre o processo educativo. Uma pesquisa lançada no início de abril pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, mostrou a dificuldade da rede de educação básica em encontrar soluções para enfrentar a pandemia provocada pela Covid-19. À época do estudo, 60% dos municípios não tinham estratégia digital para atender os alunos durante o período de distanciamento social. Aí nós nos perguntamos por que isso ocorre. Um dos exemplos que nós podemos dar é a falta de experiência das escolas públicas com o uso das tecnologias educacionais. A incorporação dessas tecnologias não é trabalhada na formação inicial dos professores. Um outro ponto é a ausência de uma prática pedagógica mediada por essas tecnologias. Falta internet na zona rural. A energia elétrica é instável, o que dificulta o uso do computador. Há alunos que nunca ficaram diante de um computador porque os que chegaram na escola nunca foram desembalados. E pela falta de segurança, muitos desses computadores acabam sendo furtados. E ainda há a falta de infraestrutura para que os professores possam realmente usar os computadores e outros dispositivos para as aulas online. Temos professores que podem muito bem levar os seus laptops para a sala de aula, mas não tem internet na sala, ou eles utilizam bem pouco o tempo no laboratório de informática. Ou seja, o professor não é um usuário da tecnologia no ambiente escolar. E isso é um problema, porque agora queremos e pedimos para que eles migrem para um modelo que eles não tinham muito tempo para se preparar, ou não tiveram muito tempo para se preparar. Quando elencamos todos esses problemas, nos perguntamos sobre a atuação das secretarias municipais e estaduais sobre o uso de ferramentas ou metodologias online com os alunos em um mundo globalizado, levando em consideração a área rural. A ideia de que a escola não pode parar levaram os estados, universidade e os institutos federais a adotarem algumas medidas. Uns estão usando aulas gravadas e enviando aos alunos pela internet, via YouTube, aplicativo do WhatsApp. Outros usam a plataforma própria para que os alunos acessem e retirem os conteúdos ou listas de exercício. A recomendação é que o professor esteja próximo ao aluno e, de algum modo, os incentive a prosseguir nos estudos. A educação à distância foi a solução mais adotada pelas instituições de ensino nos grandes centros urbanos. Em resposta ao bloqueio total provocado pela pandemia do novo coronavírus, nós podemos observar como nós vamos pensar nos lugares onde o acesso à internet é limitado e até mesmo o sinal do telefone é precário. Estamos em 2020 e ainda há lugares onde a tecnologia não chegou. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apenas 44% dos moradores das áreas rurais fazem uso da internet. Nas áreas urbanas, o índice é de 70%. O clima é de incerteza nas regiões rurais. No início, a paralisação somente era de 15 dias, mas com o avanço da pandemia, a suspensão foi prorrogada por tempo indeterminado. As escolas urbanas também recebem alunos da zona rural. E como ficam diante da tamanha exclusão? Pensando nisso, a escola, todas elas, resolveram diversificar as estratégias para adaptar aos diversos contextos existentes a Brasil afora. Há escolas que elaboraram alguns projetos para tentar reduzir o impacto negativo na aprendizagem dos alunos. Enviaram arquivos em PDF para eles via WhatsApp, alguns professores sugeriram a criação de apostilas, algumas escolas têm enviado materiais impressos a farmácias e estabelecimentos comerciais para que eles sejam recolhidos posteriormente por suas famílias. Outros fixaram materiais didáticos para que os estudantes tirem fotos e estudem em casa. Conforme o censo escolar de 2009, o Brasil tem cerca de 5,1 milhões de estudantes em escolas rurais.
Como todos eles poderiam aprender fora da sala de aula sem as condições necessárias para isso, levando em consideração a necessidade de ficar em casa por conta da pandemia provocada pela Covid-19? Valorize os professores, porque estamos na linha de frente tentando reduzir o impacto negativo da pandemia na aprendizagem dos alunos e se coloque no lugar das pessoas que não possuem possibilidades tecnológicas. O rural é um espaço vivo que precisa de políticas que possam garantir a dignidade humana, as diversas possibilidades de educação, saúde, saneamento básico. E por que não também pensar no acesso tecnológico? Olá, gente. Sou Janderson Carneiro, graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Venho trazer para vocês uma breve reflexão acerca dos desafios que caracterizam a velhice e suas múltiplas formas de envelhecimento em um contexto pandêmico e interface com o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Inicialmente, para pensarmos a respeito da experiência da velhice em um contexto pandêmico, recomendo que vocês tenham acesso à excelente entrevista concedida pela Miriam Goldenberg à BBC News Brasil. A Miriam é uma antropóloga e pesquisadora brasileira que estuda essa temática do envelhecimento há 20 anos. E ela nos chama a atenção para alguns pontos pertinentes que acomete o envelhecimento nesse período de pandemia provocado pelo novo coronavírus. A primeira questão que a Miriam nos alerta é de que a pandemia evidenciou um fenômeno não latente, mas que já estava presente socialmente em nossa sociedade, mas que a pandemia ela deixou mais explícita, que é a velhofobia. Ou seja, estamos imersos em uma cultura juvenil de que ser idoso ou envelhecer é sinônimo de vergonha social. Em alguns casos, chegam a ser decretada uma morte simbólica, porque envelhecer muitas vezes é confundido com uma inutilidade, né, como uma fase da vida, uma etapa do ciclo vital, caracterizado por um isolamento coercitivo, né, e ninguém quer envelhecer. O troféu maior da felicidade é ficar eternamente jovem. Temos toda uma indústria do cosmético trabalhando para retardar cada vez mais o envelhecimento e para estender cada vez mais a fase da juventude. Então vivemos em uma cultura juvenil em que chegar ou assumir a dimensão do ser velho, do ser velha, é sinônimo de vergonha, de fraqueza, e isso pode vir acompanhado de N elementos, como, por exemplo, pode condicionar as práticas sociais de que os idosos não podem ir curtir uma festa, não podem ter relações sexuais, não podem, enfim, né, ter os seus direitos de lazer garantidos. A pandemia provocada pelo novo coronavírus deixa evidente, por meio de uma engenharia social que determina o que os idosos podem ou não fazer, os idosos, quais são os lugares que esses idosos devem não ocupar. Porque na pandemia os idosos eles perdem essa liberdade de ir e vir.
somos o tempo todo, né, abordados, geralmente por vídeos, né, em aplicativos como o WhatsApp, por vídeos de natureza ou de cunho pejorativo, né, que as pessoas imprimem ali uma tonalidade de graça, de humor, para um fenômeno que é de uma ordem social que causa espantamento em quem estuda a temática. Por exemplo, pessoas que riem ou que fazem piadas com idosos que querem sair de casa, que não suportam estar em casa. E a gente se pergunta, o que está acontecendo dentro de casa? O que, o que faz com que os idosos não fiquem em casa? Então, a pandemia que agora vivenciamos gera esse pensamento. O que está acontecendo com os idosos, que eles sentem a necessidade de estar sempre caminhando, indo às feiras? É muito comum falar ou escutar, né, relatos de que meu avô, minha avó tem costume de ir à feira, né, e sente falta desse contato, né, de ir aos sábados, né, às sextas-feiras, né, fazer compras. Tudo isso, né, esse isolamento social prejudica, de certa forma, a saúde mental desses idosos. Eu pesquiso idosos que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, sobretudo a bebida alcoólica. E minha pesquisa foi interrompida por conta dessa pandemia. E eu fico me perguntando como é que eles estão lidando com esse uso abusivo nocivo, ou com esse uso patológico da bebida alcoólica, tanto no contexto rural, assim como no contexto urbano também, né? Como os processos de cuidado estão sendo operacionalizados em casa, ou se estão sendo operacionalizados em casa. Então, a pandemia pode evidenciar, como bem traz a Miriam Goldenberg, né, essa velhofobia, né, a ponto de que mesmo figuras públicas, né, populares, falem abertamente, né, sem nenhuma mácula, né, de pudor, de que os idosos, apenas os idosos devem ficar em casa, ou seja, a velhofobia sendo transmitida, né, por pessoas públicas que deveriam, de certa forma, repudiar esse tipo de argumento, né? Então, o ser idoso, né, contemporaneamente, ele exige novas reconfigurações, né? A Deber, que é uma pesquisadora também que estuda envelhecimento, fala de uma reinvenção da velhice. E hoje o que a gente recomenda nesse contexto para as pessoas que têm idosos em casa, têm avô, mãe, pai que são idosos, que conversem com eles, né? Que contem, que escutem histórias, né? Que valorizem a presença deles em casa nesse momento. Se não podem estar com eles, que é recomendável, né? Se você não mora na mesma casa que esses idosos moram, né? Que vocês entrem em contato, ou que a gente entre em contato, ou ligue, né, cotidianamente, faça chamada de vídeo, então se faça presente na vida desses idosos, de modo que eles não sintam de modo tão intenso esse momento de isolamento social. Então a gente pede, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, né, de que os idosos se sintam bem onde estão, né, que fiquem em casa, né, que vocês também, né, que a gente também, que é filho, que é neto, contribuam como um vetor, né, de transmissão de uma harmonia em casa, né? Que a gente possa valorizar nossos idosos, valorizar nossas idosas
de modo que eles se sintam bem ao nosso lado, bem no espaço em que eles estão fazendo esse isolamento social. Então, fiquem em casa, cuidem, né, de nossos idosos, cuidem de vocês, né? Evitem sair o máximo possível de casa, saiam apenas quando for necessário, né? Para que possamos juntos barrar o mais rápido possível a disseminação do novo coronavírus, né? Muito obrigado pela atenção e até mais. Olá, meu nome é Luciana Silva, eu sou advogada, professora do curso de Direito da UESB, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos também da UESB, líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Discursos Contra-Hegemônicos. Nós vamos falar hoje da violência contra a mulher na zona rural. Antes de passar para esse recorte da zona rural, eu vou falar um pouco, de forma geral, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um importante marco legislativo nessa espécie de violência. Porque antes da Lei Maria da Penha, a gente não tinha um regramento legislativo específico para tratar dessa violência. Não era que a gente não tinha leis, tínhamos sim leis, mas leis que tratavam essa violência de uma forma geral, sem olhar suas especificidades. Então, destacando alguns pontos da Lei Maria da Penha, ela traz um importante marco, que é a tipificação e as espécies de violência. Então, quando a gente trata de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha fala que ela pode ser de natureza física. A violência física é aquela que atinge o corpo e é mais fácil de ser identificada. Além da violência física, a Lei Maria da Penha fala também da violência psicológica, que é aquela que traz sofrimento psicológico à mulher. Além da violência psicológica, a Lei Maria da Penha também fala da violência moral. A violência moral, ela constitui na violação da honra da mulher por meio dos crimes de injúria, calúnia e difamação. Além da violência física, psicológica e da violência moral, a Lei Maria da Penha também trata da violência patrimonial. A violência patrimonial é aquela em que a mulher tem a sua liberdade de gerir o seu patrimônio, de constituir esse patrimônio cerceada. Essa mulher ela é impedida de trabalhar, ou se ela trabalha, ela é impedida de gastar, por exemplo, como ela quiser, da sua renda, o seu patrimônio. Tem situações em que a mulher sequer consegue ter acesso à renda do seu trabalho porque ela é impedida pelo que a Lei Maria da Penha chama de agressor. E além da violência, dessas que nós citamos, tem também a violência de cunho sexual, em que a liberdade sexual da mulher ela é limitada. Seja, por exemplo, quando ela não quer relações sexuais, ela é forçada a manter essas relações sexuais, que é o crime de estupro, ou simplesmente o toque no corpo da mulher não autorizado ou o toque não desejado, quando ela sequer pode expressar se queria ou não o toque no seu corpo. Então, a Lei Maria da Penha define essas espécies de violência e aplica-se a Lei Maria da Penha às mulheres, independente da orientação sexual delas, e esses crimes são praticados por homens. Às vezes a gente pensa que esses crimes, para ter a proteção da Lei Maria da Penha, só podem ser praticados por pessoas com quem essa mulher tenha relação íntima, relação afetiva. Namoro, união estável, casamento. Mas a Lei Maria da Penha, ela é muito mais ampla. Ela fala tanto da violência intrafamiliar, que é praticada por qualquer membro da família, mesmo que não resida no mesmo ambiente que essa mulher, e isso é chamada violência intrafamiliar, como também a Lei Maria da Penha protege a chamada violência doméstica, que é aquela praticada por pessoas que coabitam com essa mulher, mesmo não tendo laços familiares.
Então, a Lei Maria da Penha, ela se aplica à mulher, independente de orientação sexual, que sofre violência doméstica ou intrafamiliar. E agora nós vamos falar do recorte específico para as mulheres da zona rural. Nós observamos, e algumas pesquisas vêm mostrando isso, que há uma fragilização maior dessas mulheres na zona rural. O primeiro ponto que traz essa fragilização dessas mulheres é a própria distância dos equipamentos públicos que podem trazer uma proteção ou garantias de acesso de direito a essas mulheres. Então, o acesso da mulher da zona rural acaba ficando mais restrito. Por quê? Porque os serviços públicos que existem, eu posso falar também até os serviços particulares, procurar um advogado, por exemplo, ou uma advogada particular, há uma dificuldade de deslocamento das mulheres da zona rural, e os equipamentos públicos, eles são concentrados na zona urbana. Então, uma mulher que passe por situação de violência doméstica e violência intrafamiliar, ela já tem esse primeiro empecilho de acesso ao seu direito, que é a distância entre as suas residências e os locais que esses serviços, como Centro de Referência, Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Vara de Violência Doméstica. Então, esse distanciamento, ele acaba sendo um empecilho, tanto de acesso, como um empecilho também de tempo desse acesso à justiça. Então, as mulheres da zona rural, elas demoram mais ou mesmo não procuram esses serviços diante dessa distância que nós falamos. E essa dificuldade de acesso, o que é que ela acarreta? Qual a consequência dela? É a dificuldade da mulher de fugir e de enfrentar eventos violentos. Isso pode favorecer a perpetuação daquela mulher na situação de violência e acaba restringindo o seu exercício, que eu vou falar aqui, mínimo de cidadania, que é o acesso a esses equipamentos, que a gente não coloca apenas o atendimento jurídico, mas é importante que haja atendimento psicológico, que haja o atendimento da assistência social também. Então, o atendimento à mulher em situação de violência, o ideal é que ele seja multidisciplinar e que essa mulher tenha acesso a todos esses atendimentos, o que a gente viu que já se torna mais difícil para as mulheres da zona rural. Outro ponto também, que a gente ouve muito falando, né, em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher, e na zona rural, a própria configuração da zona rural pode dificultar isso. Por quê? Porque na zona urbana, nós temos as residências, né, em apartamentos, as casas são mais próximas, então isso acaba favorecendo, possibilitando que um vizinho, uma vizinha, escute, muitas vezes, apelos daquela mulher, ou que escute a própria violência e consiga perceber que aquela mulher está em situação de violência e ajudar, mesmo que não tenha contato físico com essa mulher. Já na zona rural, essas casas, por elas serem mais afastadas, dificulta essa percepção por terceiros da violência e que esses terceiros eles possam intervir, chamar a polícia. E aí, quando a gente fala, né, em chamar a polícia, esse acesso, às vezes, ele é dificultado também na zona rural. Quando a mulher procura, né, o serviço da polícia militar, ou quando um terceiro liga para o 190 e denuncia, olha, minha vizinha está aqui possivelmente sofrendo violência doméstica. Então, na zona rural, por estar mais distante do centro desses serviços, a exemplo da polícia, o deslocamento demora mais e isso acaba dificultando. Outro ponto que eu queria trazer aqui também para debater é a ausência de políticas públicas específicas para as mulheres da zona rural. A política pública é muito importante, sobretudo de prevenção para esse tipo de violência. E a gente observa que as políticas públicas elas são massificadas e não tem esse olhar específico para essas mulheres das zonas rurais, né? Em que há
uma cultura específica, né, voltada para o machismo, o patriarcalismo, que também há, né, na zona urbana, na verdade há no Brasil inteiro, porque o machismo nos constitui, mas as especificidades da zona rural, elas precisam aparecer nas políticas públicas, e a gente muitas vezes percebe que essas especificidades não aparecem. Então, diante de tudo que a gente citou, que a gente falou aqui, o que pode acontecer é que muitas vezes esse agressor na zona rural, ele se sinta diante desse isolamento, diante dessa ausência de políticas públicas específicas, ele se sinta mais protegido e encorajado para praticar e continuar praticando esse tipo de violência. Então, é muito grave e é necessário que a gente observe as especificidades. Eu sou a professora Sônia de Souza Mendonça Menezes, sou professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe e coordeno o grupo de pesquisas GRUPAM, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Alimentos e Manifestações Culturais. Gostaria de falar um pouco sobre a vulnerabilidade no espaço rural nesse tempo de pandemia. Hoje, nós estamos vivendo essa pandemia e as discussões acerca da alimentação, elas fluem em diferentes áreas do conhecimento científico. Então, nós da geografia, nós trabalhamos muito com alimentação, com comidas tradicionais, com a produção de alimentos pela agricultura familiar camponesa. E nesse tempo de pandemia, nada mais importante do que discutir a produção de alimentos. Nós percebemos como as dificuldades em acessar comida de verdade, alimentos puros, alimentos limpos, alimentos sadios, é cada vez maior no espaço urbano. E aí várias discussões, várias teorias, né, tanto na escala global quanto na escala nacional, elas são hoje evidenciadas, né, mostrando a importância da agricultura familiar camponesa na produção de alimentos. E nós, consumidores, cada vez mais temos a responsabilidade e o dever de buscar valorizar a produção de alimentos pelos camponeses, pelos agricultores familiares camponeses. Quem mora no espaço rural? Como está vivendo essa pandemia? Nós percebemos que o espaço rural ele está dividido, né? Uma parte do espaço rural, e muito grande, ela está voltada não para a produção de alimentos, mas para a produção de commodities, para a produção de mercadoria. Então, as vastas áreas, por exemplo, no Brasil, a área ocupada pela soja é superior a vários... a área territorial de vários países da Europa, né? A exemplo da Alemanha, a exemplo de Portugal, Suíça, Suécia, etc. Então, o que é que nós temos que perceber nesse momento? Quem é que está produzindo alimentos? O espaço rural, ele está ocupado efetivamente para a produção de alimentos? Não. A maior parte do espaço rural brasileiro ele está ocupado para a produção de mercadoria. Soja, cana-de-açúcar, milho, café, e aí vem outros cultivos que não são alimentos. Então, quem é que produz os alimentos no Brasil? É a agricultura familiar camponesa, os pequenos estabelecimentos rurais. E como é que nós, que vivemos na cidade, devemos fazer para valorizar essa agricultura familiar camponesa? A gente tem que cada vez mais buscar alimentos limpos, sadios e alimentos produzidos pela agricultura familiar. Então, nós temos que buscar esses alimentos nas feiras, né, nos chamados circuitos curtos, né? Ou seja, nós devemos cada vez mais buscar adquirir esses produtos que são cultivados nas áreas mais próximas de onde nós residimos. Se nós vivemos na capital, a gente tem que valorizar a agricultura familiar camponesa, os produtos que são produzidos no nosso estado. E aí o que é que nós estamos percebendo é que na maior parte da mesa do brasileiro hoje, nós não encontramos mais produtos da agricultura familiar camponesa. Nós já estamos encontrando muitos produtos industrializados, que não são alimentos, né? Que são produtos massificados, que são produtos que vocês não sabem como são elaborados. Então, em nome da prática,
em nome da redução do tempo, nós estamos mudando os nossos hábitos alimentares. É importante nesse momento de pandemia a gente também cuidar da saúde. E alimentação é saúde. E se nós passarmos a consumir cada vez mais produtos industrializados e não valorizar os alimentos que são a comida de verdade, produzidos pelos camponeses, nós estamos também cada vez mais fragilizando a nossa saúde. Então, é importante nesse tempo de pandemia, cada vez mais a gente pensar em quem produz os alimentos, em quem no Brasil realmente tem responsabilidade com a nossa alimentação, que são os agricultores. E nos espaços rurais, a gente tem que ocupar todas as áreas. Então, os pequenos estabelecimentos rurais, é importante a gente valorizar, por exemplo, a produção que é feita pelas mulheres nos quintais. Então, as mulheres nos quintais, elas produzem muitas vezes muitos alimentos, né? Além das frutas, verduras, né? E que não são computados. E uma grande parte dessas mulheres vendem, comercializam nas feiras agroecológicas, nas feiras da agricultura familiar, e a renda é substancial para a sustentabilidade da família. Então, é importante que nós, que vivemos na cidade, né, alunos, professores, toda a população, que a gente busque valorizar essa produção. Porque nós estamos valorizando, além de alimentos que são isentos, né, de tantos agroquímicos, como também a gente está gerando renda para essa população que vive no espaço rural. É importante também a gente ressaltar que produzir alimentos hoje, a geração de renda, ela é extremamente importante para a reprodução das famílias camponesas, né? Além disso, o jovem hoje, muitas vezes ele vai à cidade, vai trabalhar nas cidades e ele vai receber, né, em alguns trabalhos, um salário mínimo. Se ele ficar no campo, no espaço rural e produzir alimentos com qualidade, né, sobretudo os alimentos agroecológicos, isentos de agroquímicos, isentos de produtos químicos, né, nós vamos ter alimentos que têm um valor agregado maior. A população hoje ela está em busca desses alimentos limpos. Então, cada vez mais nós estamos procurando e há uma demanda em ascensão desses produtos agroecológicos no mercado. E nós percebemos isso nas capitais, nas cidades de médio porte e muitas vezes até nas pequenas cidades, já essa demanda desses alimentos agroecológicos. Outra coisa, a gente percebe que em algumas pequenas cidades que o espaço rural está destinado à pecuária, à criação de gado, ou ao agronegócio, à criação de milho, ou produção de milho, ou produção de soja, entre outros cultivos. O que acontece? Quando nós percebemos na feira, os produtos alimentícios comercializados vêm de outros lugares, e muitas vezes muito distante, né? Aqui em Sergipe a gente percebe isso claramente, em muitos municípios não se produz nada de alimentos. E o que acontece? O quilo desses, por exemplo, das verduras, da cenoura, da batatinha, do tomate, tudo isso vem de fora, muitas vezes vem do estado de São Paulo. Então, olha quanto se gastou de combustível para trazer esses produtos. Quem produziu esses alimentos? Nós não sabemos. Como foi produzido esses alimentos? Nós não sabemos, né? É evidente que foram todos produzidos nos moldes do agronegócio. Muitas vezes, né? E aí, com todos eles contaminados, com muito produto químico, e a gente compra com um preço elevadíssimo. Então, é extremamente importante que tanto os professores como alunos comecem a suscitar, comecem a influenciar os agricultores a produzirem alimentos nos espaços rurais, nas pequenas localidades e também nas capitais, né? Então, que os quintais eles sejam plantados com frutas, com verduras, com hortaliças, para que as pessoas
consumam produtos de qualidade. E nesse sentido, por exemplo, nas grandes metrópoles hoje, em São Paulo, Rio de Janeiro, já há um movimento crescente da agricultura urbana, né? A agricultura urbana que inclusive hoje já é praticada até nos pequenos espaços, nos condomínios horizontais e verticais. Então, é extremamente importante hoje a gente cada vez mais pensar no que nós consumimos. O que é que nós comemos? Olhar para o prato e perceber o que é que eu estou comendo hoje. O que é que eu comi meio-dia? De onde veio esses alimentos? Por que eu tenho que consumir um produto que eu não sei de como ele foi feito? Abra a geladeira de sua casa e observe o que é que você compra, o que é que você consome. Você consome alimentos ou produtos industrializados? Você consome comida de verdade ou você consome mercadoria? É importante trazer essa discussão em todas as áreas do ensino, porque nós estamos, se eu não estou consumindo alimentos, eu estou consumindo mercadoria e eu estou produzindo riqueza para os chamados os chamados impérios alimentares que estão do outro lado do mundo. Então, ao invés de eu alimentar a riqueza dos impérios alimentares, eu tenho que alimentar a riqueza ou os recursos financeiros da agricultura familiar camponesa que está no meu lugar. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigada. Olá, eu sou Lucimara Bertoni, sou professora de Política Educacional na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Também sou docente no Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade e líder do GEPAD, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Políticas, Álcool e Drogas, vinculado ao Museu Pedagógico, também da UESP. A nossa reflexão hoje estará em torno do consumo abusivo de bebidas alcoólicas em tempos de pandemia, especialmente no espaço rural. Bom, nós não precisamos de palavras para expressarmos o momento atual em que estamos vivenciando uma situação inusitada. E para tanto buscamos meios para redimensionarmos nossas atividades em um cotidiano que nem de longe sonhávamos viver. Se em tempos de certa normalidade em nossas vidas somos acometidos de ansiedades, angústias e alguns sentimentos depressivos, agora qualquer sentimento que aflora parece tomar proporções maiores. Ao mesmo tempo, pensemos que de alguma forma nós podemos potencializar tais sentimentos, inclusive desenvolver hábitos que são prejudiciais à nossa saúde. Por outro lado, algumas pessoas estão enfrentando as medidas de distanciamento social como uma espécie de férias ou até de aproximação social. Ou seja, a nossa vida tão imersa em problemas, em agendas lotadas, as correrias do dia a dia, foi nos distanciando de algumas pessoas. E para compensarmos essas ausências ou essa falta de tempo de outrora, alguns de nós começou nas primeiras semanas, principalmente de distanciamento social, a uma corrida enlouquecida aos supermercados, aos açougues, para fazerem receitas diferentes, compartilharem em grupos de família, de amigos e também a promoverem alguns churrascos, sempre regados, claro, à bebida alcoólica. Essas pessoas acabaram ignorando, né, os cuidados que estão sendo recomendados pelas autoridades de saúde com relação à proliferação do novo coronavírus. Algumas dessas pessoas também do nosso convívio social sequer dão conta, se é que têm um conhecimento sobre o assunto, que já estão desenvolvendo algum tipo de dependência, especialmente da bebida alcoólica. Isso é tão latente que a própria Organização Mundial da Saúde recomendou que nos países em que a bebida alcoólica é lícita, é liberada,
que houvesse algum tipo de restrição na sua venda para que o seu consumo abusivo não aumentasse, ou para que não se estimulasse, né, o consumo e o consumo abusivo desse tipo de droga. Por outro lado, esses sentimentos que eu falei anteriormente, eles podem desencadear a necessidade de consumir tal droga, com o intuito de diminuir a solidão, a angústia, diante de um cenário que se tornou muito incerto para todos nós. O fato é que estamos pensando essas questões e quando as pensamos, visualizamos o ambiente urbano. Mas ao nos perguntarmos quais seriam essas vulnerabilidades no cenário rural, nos deparamos com outros cenários. Por exemplo, essas reuniões familiares, né, ou com amigos, muitas vezes acontecem em chácaras, em sítios, em outras propriedades de lazer, que essas pessoas costumam se reunir. Para além disso, e sabemos que há poucos estudos ainda nessa linha, no espaço rural, a bebida alcoólica constitui-se como um dos únicos motivadores para os momentos de lazer, aliadas ao jogo de futebol nos finais de semana. Se por alguma circunstância essas pessoas também estão impedidas das atividades laborais no espaço urbano ou mesmo no seu espaço, nesses tempos de pandemia, as atividades sociais estão mais restritas. Portanto, pode sim haver um aumento da probabilidade do uso abusivo de bebidas alcoólicas entre essas pessoas. O alerta que nós podemos fazer neste momento, ele está mais relacionado à questão de prevenção. A prevenção deste uso abusivo. Os tempos são distintos, devemos estar mais atentos quanto à possibilidade de consumirmos a bebida alcoólica. Se decidirmos beber, que estejamos atentos aos princípios da redução de danos, intercalando, por exemplo, a ingestão da bebida alcoólica com o consumo de água, não beber sem estarmos alimentados e também evitarmos a interação com outras drogas. Nós também lembramos que o consumo da bebida alcoólica pode potencializar e desencadear outros comportamentos. Um deles, a questão da violência. A violência contra a mulher, a violência intrafamiliar, a violência com os vizinhos, enfim, todo tipo de violência. Os casos de violência doméstica na área urbana são os que têm sido alvo de maior ocorrência de registros nas delegacias. Mas como bem salientou a professora doutora Luciana, na área rural são casos que muitas vezes vão passar despercebidos ou estão passando despercebidos, porque essas pessoas não têm acesso aos equipamentos, né, para denunciarem. Os idosos também têm sido negligenciados e o consumo da bebida alcoólica, tanto entre os idosos quanto os familiares, né, que podem decorrer em violência contra esses idosos, também podem acontecer. A questão da educação, né, que a educação negligenciada também para essa população, como afirmaram também o psicólogo Janderson e a professora Williane. Também precisamos pensar na questão da alimentação, repensar as nossas práticas alimentares, valorizarmos os pequenos produtores, né, como nos alertou a professora doutora Sônia Menezes. Por fim, eu quero lembrar que esse projeto teve o intuito, né, de trazer a discussão, a reflexão sobre as comunidades rurais ou sobre a população nesses espaços rurais, com a colaboração de pesquisadores de áreas distintas. Pensando que essa população não está imune
a proliferação, a contaminação, né, pelo novo coronavírus, e nem as desastrosas consequências que podem advir nesses tempos de pandemia. Essas populações normalmente são desassistidas ou pouco assistidas pelo poder público. Não há políticas públicas suficientes que cheguem a essas pessoas e elas podem passar por sofrimentos ainda maiores em decorrência dessa negligência de falta da negligência e da falta de políticas públicas, tanto para a disseminação do novo coronavírus, quanto para a prevenção dos diversos atos de violência, conforme destacamos em nossas falas. É importante pensarmos, denunciarmos se estivermos próximos, interferirmos, assim como muitos grupos estão fazendo na área urbana. Se nós estamos próximos a essas populações, que levemos a informação, que valorizemos os pequenos produtores, mas que tenhamos todos os cuidados e que tenhamos toda a atenção no intuito também de colaborar com a qualidade de vida para essas pessoas que vivem e sobrevivem no espaço rural.